É o Paulo Sérgio Ferro. Oi, Paulo, muito bom dia, como vai? Zé, bom dia. Rose, bom dia. Espero que estejam bem. Bom Estamos dia. sim, obrigada. Paulo, eu estava falando aqui com os ouvintes, já num preâmbulo da sua chegada, dizendo por que dessa entrevista. E eu dizia que, em dois momentos, essa questão de assédio moral e assédio sexual me chamaram a atenção em duas entrevistas feitas aqui nesse programa. Num deles foi com uma pessoa que trabalha com boas práticas em empresas, em corporações, e que disse que hoje as empresas estão muito preocupadas com isso, tanto de pessoas que de fato praticam assédio, então de ensinar essas pessoas ou de eliminar quando você não consegue modificar essas pessoas dos ambientes de trabalho, e também em relação às pessoas que andam se aproveitando disso e inventando para poder tirar vantagem financeira dessa questão. Então, esse foi o momento. E aí, num outro momento, nós falávamos aqui com dois juízes, não são juízes trabalhistas, mas um dos juízes de pequenas causas, né? Juizados Juizado especiais especial. civis. Isso. E a juíza disse para a gente, e a gente discutia a questão que foi julgada nessa semana pelo Supremo, que é aquela em torno da cobrança aí de daqueles Horários de que sucumbência. isso, as pessoas teriam que Declarou pagar ainda que inconstitucional. Perfeito, declarou isso. inconstitucional a fixação de horários de sucumbências pela reforma trabalhista. Exato. E aí, o que essa juíza disse, a gente falou, ela falou, isso daí limita, mas tem gente que abusa demais, sim, ela falou. E a gente está de olho nisso, porque foram criados aí ambientes para que as pessoas também abusem. Então, essas duas coisas nos trouxeram até você hoje. Porque a primeira coisa, bom dia, Paulo. O que nós queremos saber, e a gente não definir o que é assédio moral. Primeira coisa que a gente precisa para os ouvintes, para nós, até para nós, para a gente poder saber o que configura um assédio moral num ambiente corporativo. Porque eu estava falando o seguinte, antes de você responder, porque eu tenho uma colega de trabalho que se chama Zezé de Lima, que ela vive me denunciando para os ouvintes aqui ao vivo. Então eu falei para ela, isso é assédio moral, eu vou perguntar para ela. Ela falou assim, não é porque nós estamos na mesma hierarquia. Eu falei, isso é assédio moral, mas vamos lá. Na verdade, pode ter assédio moral dos subordinados para com o chefe. Vamos pensar num chefe novo, onde a equipe quer boicotá-lo. Isso é importante. Existe o inverso. A gente pensa no assédio moral só como do supervisor para com o subordinado. Mas não, existe essa possibilidade do assédio moral de forma inversa. O assédio moral, o que ele é? É toda conduta praticada contra o empregado, e aí independente se ele é chefe ou ele é subordinado, no ambiente do trabalho, com o fim de expor essa pessoa a situações humilhantes ou constrangedoras de forma repetitiva e prolongada. Essa violência ela tem como principal objetivo desestabilizar emocionalmente o indivíduo e pode ocorrer tanto por meio de ações diretas, como acusações infundadas, insultos ou humilhações públicas, ou de forma indireta, com a propagação de boatos, isolamento social, exclusão e fofocas. Essa conduta abusiva do assédio moral, ela traz danos à personalidade, à dignidade e à integridade física e psíquica do trabalhador e coloca em risco a própria saúde do empregado. Uma questão interessante, muitos funcionários ou muitos empregados se valem desse instituto do assédio moral para pleitear indenizações em demandas processuais, demandas judiciais. Nós sabemos que não necessariamente tem ocorrido aquela situação com aquele funcionário. E a decisão recente do Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucional o artigo de lei que fixava honorários de sucumbência para a parte que perdesse a ação, eu acho que estimulará essas aventuras jurídicas, essas demandas infundadas.
Porque tinha diminuído, né? Desde quando começou a valer, você teve uma redução do número de ações trabalhistas, né? Agora, Perfeito. como experiência, como advogado trabalhista, você avalia que havia um abuso mesmo por parte do trabalhador, má fé ou desconhecimento quando eles entravam com essas ações? E é fácil você mensurar o abuso, Comprovar. esse assédio, comprovar esse assédio? Então, vamos lá. Em relação às demandas judiciais, havia, sim, um abuso de pedidos, uma aventura jurídica, pelo seguinte: pede-se tudo. Se não conseguir obter êxito nos pedidos, não há nenhuma sanção, ou seja, não há o pagamento de honorários de sucumbência. Então, isso estimula essas ações temerárias. Apesar da lei fixar já há um bom tempo a possibilidade de litigância de má-fé, a aplicação dessa pena ela é muito mitigada, principalmente na Justiça do Trabalho, já que a Justiça do Trabalho ela tem como premissa que o funcionário, que o trabalhador, por ser essa parte mais fraca na relação, é um pouco mais complacente com as condutas do reclamante, do funcionário. E para comprovar essa alegação de assédio moral, a principal prova é a testemunhal. Então, precisará de testemunhas que tenham presenciado os fatos alegados ou os fatos ensejadores do dano moral, para que aí sim o juiz tenha a convicção e tenha como condenar a empresa ao pagamento de uma indenização. O senhor disse, eu já passo para você, Zezé, que também tem o assédio moral de forma inversa, porque geralmente a gente vê o líder assediando o subordinado, mas também tem de forma inversa, em que os subordinados podem se unir para poder pressionar ou assediar o líder. Isso é comum ou não? Tem muitas ações nesse sentido ou quase não tem? É mais difícil a gente ter uma ação judicial desse assédio moral inverso, onde os subordinados praticam atos para prejudicar o seu supervisor, o seu superior hierárquico, com fins de obtenção de alguns benefícios, principalmente quando a equipe não gosta do seu chefe, boicotam para que ele seja dispensado. Esse seria o principal exemplo desse assédio moral inverso. E assim, geralmente nesses processos, como que tem sido o resultado das causas? Assim, quanto tempo leva um processo desse? É rápido? Hoje, vamos falar em São Paulo, o processo ele não demora tanto como a gente tem aquele paradigma de anteriormente. Isso porque em São Paulo houve uma cisão de fóruns. Antes era um fórum único, onde demandava toda a cidade naquelas varas, 90 varas do fórum da Barra Funda. Hoje já tem um fórum da Zona Sul, um fórum da Zona Leste, onde pulverizou essa quantidade de ações. Então, a partir do momento que propõe-se a ação, 3, 4 meses já tem a primeira audiência, mais 2 meses já tem a sentença. Então, estamos falando em 5, 6 meses para uma sentença de primeiro grau. O recurso, mais 6 a 8 meses, que é o recurso para o TRT. Se houver recurso para Brasília, para o TST, mais um ano e meio de andamento processual. Agora, doutor Paulo, o que é mais comum? Qual que é o perfil, primeiro, do assediador, né, ou do assediado? Na verdade, do assediado, são mais mulheres que sofrem assédio ou mais homens? E que tipo de assédio é mais comum na justiça trabalhista? 70%, 80% dos casos é do homem superior hierárquico contra a mulher subordinada. E é mais porque ele quer sexo com ela? Não necessariamente, porque numa cultura machista que nós temos implantado na nossa sociedade, o homem, o chefe, tem um entendimento ou crê que pode, contra a mulher, pressioná-la, pode humilhá-la, pode constrangê-la. Enquanto a relação do homem com o homem, o outro funcionário do sexo masculino, tem um embate diferente e não tem essa subordinação ou esse receio a mais que a mulher teria num ambiente de trabalho. Com os meios digitais,
Hoje, nós temos também a possibilidade de produzir provas com mensagens de aplicativos de mensagens instantâneas, imagens, vídeos, escritos, áudios. Isso também é importante que o funcionário, ao ser vítima desse assédio moral, guarde ou armazene esses documentos para que em futura demanda judicial ele possa comprovar esse crime que era praticado contra ele. Assim, eu imagino que uma pessoa, ela decida ir na justiça, e a justiça, né, num caso de assédio moral, assim, depois de algum tempo sendo submetida a esse tratamento humilhante, né? Então, geralmente as pessoas que vivem uma situação dessa, elas estão há quanto tempo na empresa se submetendo a essa situação, doutor Paulo? Realmente, para considerar esse assédio moral, a pessoa, num primeiro momento, ela pensa ou tem a impressão que é alguma brincadeira do chefe, que não é algo tão sério, mas isso, ao longo do tempo, coloca em risco a saúde dela, porque psicologicamente ela se sentirá abalada, ela se sentirá constrangida, ela terá que todo dia comparecer no ambiente de trabalho, sofrer as mesmas condutas do seu superior hierárquico ou do seu colega de profissão, não necessariamente de nível hierárquico diferente. E uma questão que também hoje já está sendo pautada nos tribunais, é uma forma de assédio moral, é a cobrança excessiva de metas ou a jornada muito extensiva, que retire do trabalhador a possibilidade de convívio com a sua família ou outras atividades. Ele seja impedido de exercer outras atividades em razão do tempo que ele está à disposição da empresa. Essa situação está sendo chamada de dano existencial e já é reconhecido pelos tribunais e aí com o pagamento de indenizações. Olha, gente, eu tenho falado aqui com muita frequência que, assim, se a minha geração, a geração da Rose, que veio depois, assim, acha que a gente trabalhava muito, essa geração agora, que está aí nos seus 25, 30 e poucos, mas trabalha demais, assim, tipo 13, 14 horas por dia. Eu fico, assim, pasma de ver será isso. Que esse pessoal que está trabalhando tanto, Zezé, não é por conta do home office? Porque eu acho que o home office, ele trouxe essa questão de você exceder as suas 8 horas de trabalho contratadas ou as 44 horas semanais. Olha, o que eu vejo desse pessoal antes do home office era trabalhando, tipo, 10 horas no escritório e chegava em casa e continuava trabalhando. Entendi. É uma loucura, cara. Mas aí o que você... Porque assim, ele está trabalhando, em algum momento ele deve estar recebendo, ou ele vai receber depois. Eu não sei como que serão esses acordos trabalhistas. Não necessariamente. Vamos pensar no teletrabalho, especificamente no home office. Computador ligado, já recebe alguma mensagem, dá incentivo, você vai responder, você vai verificar, se for alguma cobrança do chefe, alguma cobrança de cliente, você já vai querer se adiantar. E não necessariamente esse trabalho, após o expediente, está sendo ou será remunerado. E você trabalhar sem a devida remuneração... Não é por nada, advogado. Eu tenho meu genro e minha filha advogados. Sim. Não raro eu acordo 1h30 da manhã para pegar água, meu genro está trabalhando. Sim. Ou ao contrário, no final do dia, chega em casa, continua trabalhando. Logicamente, você tem prazos a cumprir. Aí, para advogado, tem as duas questões, o prazo judicial e o prazo do próprio escritório. A gente está falando muito do ponto de vista do trabalhador, né? Mas e as empresas, do ponto de vista do gestor? Como ele faz para não se tornar também refém desse trabalhador que já entra e já pensa em entrar com uma ação contra a empresa? Porque, por exemplo... Mas, Rose, também desse mau funcionário que é um assediador, né? Então, é isso que eu estou falando, desse trabalhador. Porque outro dia, eu estava conversando com um professor de um curso de pós-graduação que eu faço,
E ele disse assim, olha, agora a gente está tomando cuidado até o que a gente está escrevendo no WhatsApp, porque uma brincadeira pode virar um assédio moral. Que não tinha aquele teor de assédio moral, mas a pessoa entende, fica ofendida e entra com uma ação. O que estabelece, assim, porque está todo mundo morrendo de medo. Porque qualquer coisa, você tá sendo intolerante, você está sendo machista, você está sendo politicamente incorreto. Como se comportar para que você não vire aí o seu nome no processo judicial? Bom, a primeira questão é, pela empresa, ela precisa se atentar que o funcionário está lá para trabalhar. Ele não está lá para se divertir no grupo do WhatsApp, para dar risada com alguma piada. Então, qualquer mensagem encaminhada para o funcionário ou para o grupo, ele deve se pautar exclusivamente ao trabalho. Não a piadas, não a brincadeiras, a memes. Não. O funcionário está lá para trabalhar, não para se divertir. E a empresa, ao tomar conhecimento que algum funcionário está cometendo o assédio moral, ela deve agir de imediato. Porque senão aí sim caracterizará a responsabilidade dela por ter sido negligente ou omissa quando informada dessa prática do assédio moral. Entendi. E em relação a essas questões do relacionamento, então o chefe, ele tem que tomar cuidado com tudo que ele escreve e os próprios funcionários, entre os funcionários. Qualquer coisinha pode ser um problema. Pode, qualquer situação, qualquer escrito, áudio ou vídeo, pode sim caracterizar o assédio moral, mesmo que para a pessoa que encaminhou a mensagem não tenha essa conotação. Mas se o funcionário se sentiu ofendido, se sentiu de alguma forma ameaçado, humilhado, ele pode pleitear judicialmente o reconhecimento desse ilícito com pagamento de indenização por dano moral. Gente do céu, estou pensando naquele grupo. Eu tô lembrando daquele grupo nosso lá do Instagram, o Marcão. O Marcão é desse tamanho, enorme, ele com a mochilinha dele, desse tamanhozinho de lanche. E a foto circulou, todo mundo rindo. Isso daí é um perigo, Rose. O Marcão pode processar todo mundo, cara. Mas, ó, essas humilhações são as ações diretas que podem causar o reconhecimento do assédio moral. Bom, e ainda estava assim, hora do lanchinho. Ai, hora gente. Do lanchinho. Ah, você tá vendo, minha filha do céu. Quem foi o desgraçado que jogou aquela foto lá? Bom, doutor Paulo, as empresas, elas têm se tornado assim mais preventivas, assim, ensinando técnicas de comportamento, porque eu acredito que isso é difícil para as corporações, né? Como que as empresas fazem? Vamos pensar, a gente tem lá vários tipos de empresas pelos seus tamanhos. Uma empresa menor é mais fácil de ter esse controle do proprietário, do dono da empresa. Numa empresa de maior porte, onde há setores e o dono da empresa, ou pensando em uma multinacional, os diretores, eles não têm conhecimento de tudo que se acontece em cada setor. Por isso a importância da criação de código de condutas. Apesar de, ordinariamente, nós sabemos que não podemos humilhar, constranger, xingar as pessoas, isso precisa estar escrito em regulamentos próprios da empresa, para que atitudes como aquelas que venham a acontecer sejam penalizadas, ou haja a penalização do funcionário que comete esse ilícito do assédio moral. Tá, entendi. Quer dizer, e tem se tornado comum, assim, esses códigos de condutas por parte das empresas? Tem. Hoje já tem uma cultura de criação desses códigos de conduta ou regulamentos internos da empresa que estipulem todas as regras do que o funcionário pode ou não pode no ambiente de trabalho, e uma dessas especificações justamente como tratar o seu colega, o seu subordinado ou o seu chefe, para que não seja caracterizado ou que não haja a ocorrência do assédio moral. Agora, o valor das indenizações por assédio moral,
eles são altos e acabam, por exemplo, porque eu fico pensando, agora, de quem sofre assédio moral mesmo, e que tem todo o teu emocional destruído, que passa a ter síndrome do pânico, desespero. Outro dia, teve uma pessoa que eu fiquei... ela estava com síndrome do pânico por conta de trabalho, ela foi demitida e ela melhorou muito depois da demissão. Esse valor indeniza de fato ou não? Ele é só um valor paliativo? Como que é isso? O valor da indenização do dano moral, ele tem duas vertentes. Tem esse lado reparatório, mas é muito difícil você reparar o sentimento da pessoa. E o lado punitivo pedagógico. É para que a empresa sinta esse impacto financeiro e adote posturas ou adote medidas para evitar a ocorrência de novos fatos de assédio moral. Hoje a indenização, em razão da reforma trabalhista de 2017, ela está parametrizada em alguns requisitos. Ela começa no mínimo de 10 salários mínimos e, a depender da conduta e da gravidade, vai se majorando esse valor. Em média, as indenizações por dano moral em decorrência do assédio moral giram em torno de 30 a 35 mil, 40 mil reais, a depender do caso, a depender da gravidade. Tá. Doutor Paulo, aliás, esse é um dos pontos que vão ser julgados também pelo Supremo Tribunal Federal, né? Esse limite de multa trabalhista. Como que o senhor vê isso? Vamos fazer um paralelo com a justiça comum, com a justiça civil. Na justiça civil, é o próprio juiz que aquilata o valor e fixa na sentença. Não tem nenhum parâmetro mínimo ou máximo para que isso ocorra. Já na Justiça do Trabalho, em razão da reforma trabalhista de 2017, houve esse escalonamento ou essa pré-fixação do valor do dano moral. Esse julgamento que está para acontecer no Supremo Tribunal Federal, acho que será bem salutar, porque outorgará ao juiz, ao magistrado, a possibilidade, em cada caso, adequar, conforme o entendimento dele, o valor dessa indenização. Tá. Agora, deixa eu perguntar uma coisa. Uma das coisas que, geralmente, quem tem cargo público fala muito do dano moral, da reparação, que eles acabam, às vezes, tendo o nome envolvido no escândalo, depois eles são absolvidos, e essa reparação não é igual. Qual que é a diferença da legislação em relação a quem tem cargos públicos ou um servidor, por exemplo, um funcionário, ou um empresário que se vê envolvido numa denúncia de corrupção? Como que se daria esse processo? Essa reparação civil, nesses casos específicos, será pela justiça comum. A pessoa entrará não na Justiça do Trabalho com uma reclamação trabalhista, mas com uma ação de reparação de danos na justiça civil. Aí dependerá muito de alguns requisitos subjetivos. Quais sejam esses requisitos? Qual que é a posição social dessa pessoa? Qual que é o seu patrimônio e o patrimônio do ofensor? Porque o dano moral, como ele serve para compensar uma situação vivida, não pode ser tão ínfimo que não abale o patrimônio do ofensor e não cause nenhum impacto a ele, como também não pode ser um valor muito elevado que modifique a condição social, a condição econômica da vítima. E aí sim, o juiz, o magistrado, ele tem essa possibilidade de aquilatar com as provas nos autos qual o valor devido a título de indenização. Doutor Paulo, assim, última pergunta, prometo. Em relação a assédio sexual, tem aumentado? Ou com esses alertas isso agora reduziu? O assédio sexual, ele não tem um crescimento ou não está tendo um crescimento tão grande quanto o assédio moral. O assédio sexual, ele é um pouco mais complexo na hora de produzir a prova em processo. Porque, logicamente, não se tem uma prova tão robusta, não se tem testemunhas da ocorrência dessa situação. Então, talvez, pelo fato de não conseguir provar judicialmente essa condição do assédio sexual, que é uma espécie do assédio moral, não se tenha tantas condenações
a título de indenização por dano moral nessas condições, nessa situação. Quando o assédio sexual é contra a mulher, tem diminuído? É porque a gente tem uma questão do machismo, né? Antes, a grande questão era assim, eu vou falar que eu vou denunciar e ainda vou me ver como se eu tivesse provocado a pessoa a tentar me seduzir, ou eu que seduzi essa pessoa. Como que está isso dentro dos tribunais? Isso melhorou para a mulher? A mulher hoje, ela é acolhida quando ela entra com um processo de assédio, em relação a essa questão da sexualidade? Sim. Na verdade, você tem a própria legislação que presume que a palavra da mulher ela tem um peso forte em algumas situações, principalmente na área criminal, serve como prova, ou serve como início de prova da ocorrência desse crime. Infelizmente, na nossa sociedade, que é muito machista, tem esse pensamento de que a mulher, em algum momento, seduziu o homem e, a partir dali, ele tentou alguma investida de cunho sexual. Mas nós sabemos que não. No ambiente de trabalho, a inter-relação entre o homem e a mulher deve ocorrer de forma normal, sem que haja essa conotação sexual, sem que haja por parte do homem alguma questão que ele pense que a mulher, por estar sendo simpática com ele ou dando atenção a ele, já queira algo relacionado à questão sexual. Ok. Bom, quero agradecer muito ao Dr. Paulo Sérgio Ferro, que falou com a gente sobre assédio sexual, moral, né, e sobre como a justiça vem lidando com isso. Muito obrigada mesmo. Tenha um bom dia, um bom feriado, que estamos aí nas vésperas de finados, né? Obrigado, eu agradeço, Rose e Zezé, muito obrigado pela participação, agradeço aos ouvintes também por acompanharem e podemos conversar sobre esse tema tão importante. Muito obrigado.